Neste lugar, onde o sol é inclemente e as chuvas uma rara dádiva dos céus, os homens e as mulheres adoraram a lua e guiaram-se pelas estrelas antes de se identificarem com Alá. Para escaparem ao deserto, subiram às montanhas e aí ergueram vilas e cidades. Onde os rios secaram, criaram oásis. Onde a vida seria apenas acessível às águias, desafiaram o destino. Foi aí, nos lugares mais imprevisíveis e inóspitos, que ergueram as suas casas. Nos planaltos do sul, ousaram moldar a terra que o sol cose. Foi aí, na maior das solidões, que fizeram de argamassas de areias e palha, vilas, cidades e jardins. Tudo isto aprenderam há muito, muito tempo. Muito antes do Islão ter conquistado as suas almas. Cinco séculos antes de Cristo, Heródoto constatou ser a Península Arábica o último lugar habitado do mundo conhecido. Chamou-lhe Arábia Feliz e elogiou os seus perfumes. O que teria dito se tivesse conhecido as cidades do Sul? É que, há 2500 anos, a técnica da construção em altura já era dominada pelos iemenitas. Iêmen. Como a Etiópia, é um país de incríveis montanhas e planaltos. Mas esta terra tem também grandes vales, tem desertos e tem oásis. Como a Etiópia, é uma das regiões mais remotamente povoadas do mundo e os arqueólogos ainda não desistiram de encontrar aqui o irmão de Lúcia. E como a Etiópia, o Iêmen foi objeto da cobiça dos portugueses. Eles tentaram conquistar Aden, sem sucesso, aí onde o comércio entre o Mediterrâneo e o Índico se encontravam. O Iêmen é uma história pré-islâmica notável, que fez, aliás, com que gregos e romanos lhe chamassem a Arábia Félix. Mas o passado tanto pode ser uma oportunidade para o futuro ou um problema do presente. E a verdade é que, após séculos e séculos de isolamento, o Iêmen se abriu ao mundo não faz 30 anos. Em 1962, militares revolucionários depuseram o chefe religioso do país. Hoje, todos marcham sob o estandarte de Ali Abdullah Saleh, atual presidente do Iêmen. Estas imagens lembram tempos ainda recentes da nossa história. Mas aqui elas relatam um progresso de séculos. Com efeito, o único ensino que se ministrava até os anos 60 era o das escolas corânicas. Só uma criança em cada 20 tinha direito à instrução. E a instrução era simplesmente aprender a decorar o livro sagrado do Islão. A Revolução de 1962 começou generosa, mas não teve paz. O Islão tribal resistiu de armas na mão. O país dividiu-se. Ficou islâmico a norte e laico e socialista a sul. Em 1994, a Guerra Civil resolveria esta diferença. O regime herda por isso duas histórias contraditórias. Uma deu às crianças o direito à instrução. Outra reconduziu as mulheres aos serralhos das casas. No entanto, era a mulher a mais lendária figura do Iêmen antigo. O Corão chamou-lhe Bilquis. A Bíblia deu-lhe o nome de Sabá. Foi há 3000 anos, nos tempos do princípio da escrita. Tudo indica que a escrita alfabética, não a pictográfica como a egípcia com bonecos, se terá começado a desenvolver há cerca de 3000 anos, algures entre os fenícios e os semitas. Acontece que, aqui no Iêmen, no sul da Península Arábica, existe um alfabeto que é um derivado desse e que é seu contemporâneo. Trata-se do alfabeto dos sabeus, do reino da rainha de Sabá. É um alfabeto
elegante e adelgaçado, e esta lápide, que tem 2800 anos de idade, é uma dedicatória de um senhor desse reino ao deus da lua Almacá. Este alfabeto tem 29 letras, mas todas elas são consoantes, razão pela qual ainda hoje se discute se Almacá é de facto o nome desse deus da lua. A segunda particularidade deste alfabeto é o de que tanto se podia escrever à moda árabe da direita para a esquerda, como o escriba tinha a possibilidade de o escrever da esquerda para a direita. Este alfabeto morreu com o triunfo do Islão, desapareceu daqui. Desapareceu, mas encontrou uma segunda vida. Uma segunda vida na Etiópia, porque é ele que está na origem do antigo ge'ez, do chamado Antiópico Antigo, e que ainda hoje as letras que lá existem, com as quais se escrevem, em língua amara ou tigrina, têm muito a ver com esta. Montanhas de lava vigorosas marcam as fronteiras do promontório de Aden. A sua posição geográfica no cruzamento entre o Índico e o Mar Vermelho é absolutamente excepcional. Ainda hoje, Aden é o principal porto do Iêmen, a sua capital económica. A cidade é muito antiga, tão antiga que uma lenda garante ter sido aqui que Caim se refugiou depois de ter assassinado Abel. E outra assegura aos céticos ser Aden a cidade que viu nascer a Arca de Noé. Um visitante bolonhês do século XVI, Ludovico Vartema, dizia que a cidade era lindíssima, mas que o mercado se tinha de fazer às 2 horas da noite por causa do extremo calor que durante o dia se sentia. Os ingleses tomaram Aden aos turcos em 1840 e Aden recuperou o seu papel de principal porto de todo o Índico. Recuperou é a palavra exata. Durante 3 séculos depois dos portugueses terem aberto o caminho marítimo para a Índia, Aden ficou fora das principais rotas de comércio. Foi a abertura do Canal de Suez, em 1869, que voltou a pôr Aden no centro das rotas marítimas. Trabalho, negócios, aventuras e sonho regressaram à única cidade cosmopolita de um Iêmen parado no tempo. E Aden cresceu. Há 40 anos, o seu porto rivalizava com os de Londres ou de Liverpool. Mas hoje, Aden parece igual a todas as cidades do Iêmen. As ruas são dos homens. Só de quando em quando se vêem algumas sombras na paisagem masculina. Os vultos negros são as mulheres do Iêmen. Os seus rostos foram condenados pelos homens ao véu integral. Não era assim durante o protetorado britânico, nem foi assim durante a experiência socialista. Cosmopolita, portuária e industrial, foi em Aden que a revolução se encontrou com as raízes da igualdade. Mas, em 1994, consumida por lutas internas, cercada pelos exércitos do Norte, esgotada e sem água doce, a cidade cede e o véu regressou. É uma história curiosa a do véu. A primeira vez que ele foi imposto às mulheres do Islão foi para as distinguir das escravas e assim evitar que pudessem ser violadas nas ruas de Medina. O véu começou por ser uma proteção contra os hábitos bárbaros dos homens. A prisão só veio depois. Em 1513, uma armada comandada por Afonso de Albuquerque chega aqui à cidade de Aden e às suas montanhas. O objetivo é a conquista e o assalto. Mas este corre mal e nas explicações que o governador das Índias deu ao rei Dom Manuel, o excesso de zelo foi a razão principal invocada para o fracasso. Os portugueses lançaram as escadas e, com tanta vontade, acabaram por as partir. Houve ainda outras tentativas de pensar como poderiam os portugueses tomar conta desta cidade. Inclusivamente, as chaves chegaram-lhes a ser oferecidas no momento em que os habitantes de Aden receavam, acima de tudo, os turcos. Nessa altura, os portugueses não estavam interessados
E os turcos viriam de facto a tomar conta e a conquistar Aden por vários séculos. No século XIX são os ingleses e só em 1967 esta cidade passará para mãos dos seus próprios habitantes, os iemenitas. Abandona-se a cidade com a memória de uma carta de Rimbaud. Aden é uma rocha pavorosa, sem um só vestígio de erva. Uma cratera vulcânica tomada no fundo pela areia do mar. Aqui, as paredes da cratera impedem o ar de entrar e nós assamos no fundo deste buraco, como um forno de cal. Este é o lugar para se contar o mais antigo segredo da Arábia Feliz. Há 3.000 anos, a domesticação do camelo permitiu a organização de caravanas entre o atual Iémen e o Médio Oriente. Essas caravanas transportavam incenso e óleo de mirra, essências tão procuradas pelas civilizações do Mediterrâneo. No topo das montanhas do sul quase não se vê viva alma. A mirra e o incenso existiam no reino do Hadramaut. Não é fácil lá chegar. De um lado estão as formações montanhosas que o escondem e do outro o planalto faz fronteira com um deserto temível de 2.000 quilómetros, o Rub al-Khali. A paisagem é muito seca, rude. Os beduínos andam sempre acompanhados pela sua arma. Por estrada estamos a 300 quilómetros do mar e a mais de 2.000 metros de altitude. Tribos de beduínos atravessam-na e alguns criaram postos de comércio. Um pouco mais adiante, à medida que se entra no Hadramaut, as pedras cedem o seu lugar ao grande forno dos canyons. A estrada, agora de areia, tem o aspecto de uma serpente. E de repente tudo se transfigura. A escala, as cores e até o sentido da vida. Porque os oásis não são uma construção divina, mas uma das mais extraordinárias criações do homem. Há 2 meses choveu aqui no Wadi Doan, um dos grandes oásis do Hadramaut. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, os oásis não são umas poças no deserto com algumas palmeiras. São de facto e acima de tudo o fruto de uma engenharia milenar que o homem desenvolveu contra a violência do sol e a pobreza da terra. Este oásis prolonga-se por 300 quilómetros ao longo do leito de um rio que em 10 meses de cada 12 está completamente seco. Sayun é a principal cidade da região. De 1490 a 1967, foi dirigida por uma tribo norte-iemenita que emigrou para o sul.
Não é fácil explicar como foi possível erguer cidades em territórios tão adversos à vida humana. A primeira explicação é a da mirra e do incenso. Estas essências definiram um comércio. Antes das fumigações por motivo religioso, o incenso já era conhecido no Médio Oriente pelas suas qualidades terapêuticas. Foi o monopólio deste bem raro que gerou o excedente necessário ao nascimento desta civilização urbana em terras desérticas. Contudo, a progressiva implantação do cristianismo no Mediterrâneo trouxe consigo o declínio das essências. Para os cristãos, a fumigação estava ligada aos rituais pagãos. E quando os romanos adotaram o cristianismo como religião de Estado, o Império proibiu as importações de incenso. Apesar disso, as cidades do Hadramaut sobreviveram. Não deve ter sido fácil. Nestas terras, islamizadas no século VII, nasciam mais crianças do que as condições de vida permitiam suportar. A imigração transformou-se, assim, na segunda vocação destas gentes. Durante séculos, habitantes do Hadramaut partiram para todos os lugares do Índico. Chegaram mesmo à Malásia e à Indonésia. Viveram do comércio como os seus antepassados do incenso e da mirra. E nunca esqueceram o lugar de partida. Outra das cidades do sul, Tarim, viveu das remessas da imigração e do sucesso alcançado pelos que regressaram. Os sinais deste movimento incessante e secular perduram na arquitetura da cidade. Estamos num palácio abandonado na cidade de Tarim, uma das três principais do Vale de Hadramaut. Foi um palácio mandado construir no final do século passado por um imigrante iemenita que foi viver para Singapura. Regressou, aliás, com ele regressaram muitos outros iemenitas, e é evidente a influência da arquitetura do Sudoeste Asiático neste palácio. Em qualquer caso, o mais curioso, e que ele nos mostra à saciedade porque está em estado de pré-ruína, é que os materiais de construção usados pelos ricos aqui no Iémen são basicamente os mesmos que usam os remediados e os pobres. A saber, terra e palha, que dão este barro especial da Zona Sul, a pedra, a madeira para as janelas, para as portas e para as sustentações dos diferentes andares dos edifícios, e ainda a cal. A cal é o resultado da combustão a altíssimas temperaturas do calcário. A energia utilizada é uma mistura de dejetos animais com gasóleo. A sua função principal não é decorativa. A cal isola. Isola do calor porque o reflete. Mas no Iémen do Sul tem outro papel. Protege os prédios do curtíssimo, mas violento período anual das chuvas. Por isso, ela se aplica apenas nos terraços. A cal é uma das provas de inteligência da arquitetura do Hadramaut. A segunda prova de inteligência desta arquitetura é o adobe. Os edifícios do sul são de lama misturada com palha. Os operários preparam e retalham e o sol cose. São magros e de grandes dimensões, porque as paredes dos prédios se querem largas para as habitações serem frescas. E os edifícios precisam de tijolos muito compactados para poderem ser altos. Este saber foi aprendido pela vida. Prédios com muitos andares estão menos expostos ao sol e à chuva. E edifícios muito próximos uns dos outros permitem ruas com sombra e dispensam as muralhas. Há visões que ficam gravadas na vida das pessoas
para sempre. Shibam, a antiga capital do reino de Hadramaut, é seguramente uma delas. Mas principalmente é a prova de que a humanidade ainda não está condenada. Que não somos só capazes de fazer o pior, que somos capazes de fazer o melhor e melhor ainda. Shibam, a grande obra do homem no deserto. O saber desta arquitetura milenar é a obra máxima de um povo persistente que não dispensa os saberes antigos. Nestes desertos, a alegoria de Andé Malraux sobre a morte do rei Salomão em terras da rainha Sabá adquire as dimensões da tragédia. Num vale do Sabá, o rei estava repousado, apoiado no longo bordão de viagem, símbolo do poder. Olhava para os demónios que ao longo de tantos anos construíram o palácio da rainha. Nunca se movia e mostrava no indicador o todo-poderoso sinete. Todas as tardes a sua sombra estendia-se até aos confins do deserto. Apareceu um inseto que procurava madeira. Viu o bordão real, aguardou, ganhou confiança e começou a perfurá-lo. O bordão e o rei tombaram convertidos em pó. قلنا والله ما صابوه يمين. Para um ocidental, a história situa-se no passado. É memória, lugar de revisitação. No Iémen, não. Esta dança e a jambia, o punhal que os homens usam, são antiquíssimas. Mas nem por isso deixam de pertencer ao mundo de hoje. No Iémen, a história é a sombra do presente. E o presente tem a duração das eternidades. O domingo dos muçulmanos é à sexta-feira. São 10 da manhã. Estamos nos arredores de Saná, no Miradouro, onde acontece um pouco de tudo. Acontecem danças de homens, acontecem celebrações de casamento. Ainda não há 10 minutos estiveram aqui 2 homens acabados de casar a celebrar com os amigos. As mulheres, essas ficaram em casa a celebrar com as suas amigas. Aqui acontece de facto um pouco de tudo. Acontecem tiros de Kalashnikov, essa grande companheira dos homens do Iémen tem. E acontecem as danças tribais, só de homens e repetitivas. O elemento central é a jambia. Em tempos remotos, este punhal encurvado era um exclusivo dos guerreiros. Hoje é o símbolo nacional de uma condição, a dos homens. Pelas jambias, identificam-se ainda as tribos de pertença e afirmam-se também os estatutos sociais. Mas é tempo de passarmos dos arredores de Saná ao coração da capital do Iémen unificado. Há 40 anos viviam aqui 80 mil habitantes, hoje são 1 milhão. A explosão agravou-se com a Guerra do Golfo porque o Iémen foi neutral e, em retaliação, a Arábia Saudita expulsou do país os iemenitas que aí trabalhavam. É provável que estes vendedores, cabides ambulantes, sejam dos expulsos, ou muitos dos que seguem mais um enterro islâmico fora de muralhas. Em Saná estão presentes todas as dimensões do tempo, menos a do futuro. As reservas de água potável esgotar-se-ão em 25 anos. Vista de cima, a cidade esconde essa tragédia anunciada. Como escreveu Joseph Kessel, ela sente-se isolada do mundo e perto do céu. Vista de perto, concorda-se.
Os seus prédios parecem estar aqui há séculos, mas a maioria não tem 100 anos. Cada prédio pertence a uma família e cada geração deixa à seguinte a construção de mais um andar. Assim, estes prédios são uma montra dos gostos de várias épocas. E são todos diferentes. Nas 6.000 casas da labiríntica cidade velha, não se encontram duas iguais. Entre os países árabes, o Iémen é um caso singular. Historicamente, nunca foi um Estado unificado. Aos reinos pré-islâmicos sucederam-se emanatos tribais, rivais, e depois de uma guerra civil, duas repúblicas, a do Norte e a do Sul. Também nunca foi um país classicamente colonizado. Estava muito perto de Meca, mas a direção da conquista islâmica foi para Norte, e o país ficou afastado dos centros de decisão política do Islão. Os turcos estiveram cá, dominaram, mas dominaram à distância. E o mesmo fizeram os ingleses, mais preocupados em controlar o Golfo de Aden do que propriamente em instalar aqui um grande colonialismo. Bom, e principalmente o Iémen não teve petróleo. Só muito recentemente, há 10 anos, descobriram petróleo nas suas areias. O saldo de tudo isto, no final da década de 50, era impressionante. Por exemplo, não existia um só médico iemenita e mais de metade da população sofria de doenças venéreas. É preciso entender isto para se compreender o modo violento como o Iémen se teve que abrir ao mundo moderno no que ele tem de melhor e no que ele tem de pior. E nada melhor do que Saná, a capital de um Iémen unificado, no fundo há 3 anos, para se perceber como é que este país teve que dar um salto de séculos no curtíssimo espaço de 2 ou 3 dezenas de anos. O choque é fantástico. Os sanauítas usam ao mesmo tempo a antiquíssima jambia e a Kalashnikov. Não dispensam o lenço que identifica a tribo, a túnica de tradição pré-islâmica, nem o casaco ocidental. Tudo faz parte do mesmo fato. Além disso, este país é muçulmano. Existe a ideia de que o Islão seria uma religião rural, uma confissão dos desertos. Não é verdade. O Islão é uma religião das cidades e do comércio. Nasceu em Meca, uma cidade, resistiu em Medina, outra cidade, e espalhou-se pelo mundo mediterrâneo civilizado. Quando as trevas medievais tomaram conta do Ocidente, foram os árabes que transmitiram aos nossos antepassados algum conhecimento e civilidade. Foram eles e os judeus quem afirmou a força vital do modo de vida urbano, numa Idade Média aprisionada pela ordem feudal. Hoje, o grande suco de Saná ainda tem os ofícios esquecidos pelo tempo e as cores de uma história medieval. Em 1992, uma equipa da Unesco procedia às escavações arqueológicas nas proximidades deste mercado. Mas um rico comerciante do Suc sonhou que os estrangeiros tinham descoberto o tesouro da rainha Sabá e que o queriam roubar. Ato contínuo, organizou uma expedição que devastou as escavações. O autor acabou por passar uns dias atrás das grades, mas nem assim se convenceu. Mais tarde, regressaria ao local do crime, trazendo consigo um árabe que cheirava tesouros. Um novo fracasso. Mas em 1994 voltou à carga. Fez um ritual clânico no local e aí sacrificou 4 bois. Saná é assim. É uma fantástica mistura de tempos.
A morfologia do Iêmen é extraordinariamente variada. Em comparação com o interminável deserto saudita, esta é uma Arábia feliz. Mas isso não significa que seja fácil. 2/3 das terras ainda hoje estão desabitadas. E ao longo dos séculos, sucessivas vagas migratórias das zonas mais desérticas deslocaram-se para as montanhas graníticas do centro do país. Contudo, até aí era preciso preparar as terras para a agricultura. Os iemenitas aprenderam a aproveitar cada centímetro de terra arável. E o ofício da agricultura transformou-se numa arte tão antiga quanto a da arquitetura. Quem percorre estes socalcos fica com a impressão de que os homens atribuíram às mulheres e às crianças as tarefas dos campos. Invariavelmente são elas que se vêem nos trabalhos rurais. Há quantos anos estarão aqui estes socalcos de terra? Ninguém sabe ao certo, mas eles podem ter centenas e centenas de anos. A agricultura de socalcos no Iêmen é uma espécie de contraponto à sua arquitetura das alturas. Ela representa não só o trabalho de gerações e gerações de iemenitas, como formas de transmissão de saber ao longo do tempo. Aqui, cada centímetro de terra conquistado para a agricultura é muito difícil. No caso das montanhas, elas são lapidadas à picareta, depois são instalados muros de pequena pedra, muros esses que seguram não só as terras, como a água das chuvas. E o resultado é verdadeiramente espantoso. As famílias de agricultores iemenitas parecem conseguir reduzir as suas montanhas à escala de um pequeno bonsai. Entre desertos e montanhas ainda sobra um espaço para pequenos jardins tropicais. Mas para isso é preciso abandonar as poucas estradas asfaltadas e seguir o caminho dos rios. Este é um país onde toda a vida depende dos cursos de água. No Marib, os sabeus ergueram diques. No Hadramaut, inventaram-se sistemas de irrigação que ainda hoje funcionam. Mas em todos esses lugares, a terra é massacrada pelo sol. Nas montanhas do centro do país, é maior a pluviosidade. Aí, os iemenitas fizeram casas de pedra sob as falésias dos ninhos das águias. Estamos em Tila, uma das regiões férteis do Iêmen. O tanque ocupa o lugar central da aldeia. Ele é a praça, o lugar que ordena a vida cotidiana. Uma vez mais, são as mulheres e crianças quem recolhe as águas. Aqui se pode contar o último grande momento da presença feminina na história deste país. Nos séculos XI e XII, o principal reino do atual Iêmen foi dirigido por uma rainha. Chamava-se Arwa. Esta mulher era muçulmana, do ramo fatimida do Islão, e foi uma luz de sabedoria no território das rivalidades tribais. Arwa viveu até aos 92 anos. Ela é o melhor desmentido para a frase, injustamente atribuída a Maomé e que selou o destino das mulheres no Islão: não conhecerá a prosperidade um povo que confia os seus assuntos a uma mulher. No mundo de homens, os mercados são dos homens. Este é um típico mercado rural onde não existem apenas produtos agrícolas.
Entre as singularidades deste mercado está a venda de armas. A intromissão das automáticas na vida do Iêmen não se explica apenas pelo papel que os militares têm desempenhado na história recente do país. As armas são uma das condições de sobrevivência da sociedade tribal. O sentimento de pertença a uma tribo ou federação de tribos remete para a figura de um fundador e de uma descendência secular. É no quadro da tribo que se fazem os contratos de casamento, as compras e vendas de terra, se regula a justiça e se defende o território. As tribos são, por isso, tão antigas quanto estes mercados intertribais. Pelos lenços todos, ficam a saber qual a federação a que se pertence. Este mercado de cereais já foi mercado de perfumes. Os 7 perfumes essenciais: incenso masculino, ou tirax, o líbano, auai da Índia, libânio com odor de rosa, mirto e coriandro lunar. Estes perfumes são história e mito. As tribos também, mas contam bem mais do que isso. Elas atravessaram os séculos, chegaram até ao século XXI, onde as trocas nos mercados de cereais são reguladas pelo dinheiro, ou as farinhas são o resultado da moagem mecânica. Mas o Iêmen reserva ainda a sua maior surpresa. A principal cultura agrícola do país é um arbusto que dá pelo nome de cat. O cat é o tipo de produto que o mundo ocidental classifica, sem margem para dúvidas, como uma droga geradora de forte dependência. Esta é uma plantação de cat, uma pequena árvore que se cultiva a cerca de 2.000 metros de altura nos altos planaltos do Iêmen, no centro e no norte do país. Passa-se com o cat algo muito parecido ao que acontece, por exemplo, com a folha de coca em certos países da América Latina ou com a papoila no Triângulo Doirado do Sudoeste Asiático. É que o cat garante aos agricultores deste país rendimentos muito superiores aos que poderiam obter com qualquer outra cultura, nomeadamente com o café, que era a cultura tradicional desta região durante os séculos XVII e XVIII. O cat começou por chegar ao Iêmen via Etiópia no século XIII. Competiu com o café durante anos, durante séculos mesmo. E venceu. Começou por ser usado como planta medicinal e hoje masca-se. Masca-se. Este cat, por exemplo, é um bom cat. É um cat alto, um cat de 2,5 metros, 3 metros de altura, e é avermelhado nas extremidades. Há cat bom, há cat médio e há cat mau. Há cat para toda a gente. E toda a gente, no centro e no norte do país, masca. O cat é uma cultura legal. É vendida sem quaisquer problemas em mercados grossistas ou a retalho nas feiras das cidades. Os mercados de cat são diários. Não se percebe bem se este doping natural que se vende aos molhos é a alegria do iemenita ou o flagelo do país. No Iêmen do Sul, a antiga república considerava um flagelo. O consumo só era permitido 2 dias por semana. Atualmente, o negócio é protegido, envolve os interesses de altos dignitários do Estado e o consumo estendeu-se a todo o país. O modo como as famílias aguentam a despesa no cat é uma incógnita. Em média, metade dos rendimentos de um trabalhador consome-se no cat.
Se tivermos em conta que quem trabalha tem a cargo 5 pessoas, estamos então perante um autêntico milagre. O milagre de um país onde os homens vivem para a folha e que ao mesmo tempo apresenta os melhores índices de progresso humano de todo o terceiro mundo. Esta é uma sala de cat. Tem um nome aqui no Iémen, é o Diwan. Como ela, há milhares por todo o país. É aqui que os homens se juntam, algures entre o meio-dia e as 6 da tarde, para mascarem cat. Cat é esta relva que eu creio que podem observar. Mas fundamentalmente este é um lugar de conversa. O cat é o pretexto para os homens se juntarem e conversarem um pouco sobre tudo e sobre nada. Conversam em grupo, a 2 e 2, ou todos em algazarra. Aqui fala-se de casamentos, aqui fala-se de política, aqui fala-se de economia. Aqui é o lugar onde os homens falam realmente do seu dia-a-dia. O que é espantoso é que este país para, literalmente para, entre o meio-dia e as 6 da tarde, sob o pretexto do cat. Estamos no segundo dia do mês Ramadão, o mês em que os muçulmanos jejuam. É um jejum rigoroso este. É um jejum de comida, é um jejum de bebida, água incluída, é um jejum de tabaco e, no caso do Iémen, é também um jejum de cat. Pelo menos entre as 5 da manhã e as 5 da tarde, desde o momento em que o sol se levanta até que o sol se põe. Mas este, o dever do jejum, é apenas um dos 5 que cada crente pratica, ou procura praticar. O primeiro é o da profissão de fé, segundo a qual cada muçulmano declara não existir outro Deus senão Alá e que Maomé é o seu profeta. O segundo pilar é o pilar da oração. 5 vezes ao dia, em momentos muito curtos, cada crente procura comunicar com Deus. O terceiro pilar é o pilar da esmola. 1% do que cada crente tem vai para caridade ou instituições de solidariedade social. O quarto é o do jejum. E o quinto não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Cada muçulmano deve, pelo menos uma vez na vida, procurar ir a Meca. Poucos sabem que Maomé, antes de dirigir as suas orações para Meca, rezava virado para Jerusalém. O seu Deus é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus. Claro que há diferenças. Para um muçulmano, o Corão é diretamente a palavra de Deus. Vale mais do que a Bíblia, um livro de profetas e apóstolos. Decorar o Corão e obedecer à sua palavra é entrar em comunhão com Deus. Em tese, o Islão dispensa intermediário entre os homens e Alá. Mas as diferenças de fé não explicam a grande fratura que Maomé representou. Como é que um árabe, Maomé, que viajou pouco, que era um desconhecedor de línguas estrangeiras, pôde, num curtíssimo espaço de tempo, de facto,
transformar o mundo de então através de uma mensagem, o Corão, que ainda hoje continua a unir e a dar um sentido de comunidade e um sentido de vida a pessoas situadas nos mais diferentes países e em culturas completamente distintas. Creio sinceramente que, para lá da dimensão espiritual do Islão, ele comportou uma enorme promessa. Uma promessa de poder, uma promessa de unidade e uma promessa de vitória. É preciso entender que Maomé não foi apenas um profeta, como foi Jesus Cristo. Ele foi um político, ele foi um chefe militar e eficaz, ele foi juiz e árbitro e foi também legislador por inspiração divina. O que é espantoso é que, no curto espaço de 22 anos, entre preces e expedições militares, Maomé conseguiu realizar aquilo que pareceria um sonho absolutamente impensável e impossível. Ele conseguiu unir os árabes, não só numa crença comum, como fez com que eles emergissem na cena internacional da época como uma potência mundial. Bom, noutros lugares e noutros tempos, outros povos ou nações conseguiram o mesmo, mas conseguiram-no invariavelmente através de grandes ditaduras, de déspotas iluminados e, regra geral, desapiedados. Não foi o caso de Maomé. Todos os elementos conhecidos sobre a vida de Maomé indicam que ele foi um homem cheio de sensibilidade e bastante sábio. Foi um homem avançado para o seu tempo. O Islão, de facto, inscreve-se numa tradição monoteísta judaico-cristã. O que Maomé fez do Islão foi como que nacionalizar, entre aspas, ou arabizar essa mesma tradição. E foi nessa arabização do monoteísmo que ele encontrou simultaneamente a vocação universalista dessa religião. Eu creio que é este passado forte que nos traz de volta à atualidade. Claramente, creio que os integralismos e os fundamentalismos que assaltam esta parte do continente e esta parte do planeta têm tudo a ver, de facto, com a dificuldade de, no presente, entender a grandeza do passado.